Olá, turma! Muito boa noite! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre os recursos naturais. Olha só. Vamos falar sobre o que a natureza, turma, nos promove enquanto recursos naturais. E no episódio, nós vamos adotar ações que ajudem a reduzir o uso dos recursos naturais e que viabilizem a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Conhecer também a importância da sustentabilidade na conservação dos recursos naturais para a vida humana. Ou seja, vamos falar sobre a conservação do meio ambiente, sobre a sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais. Vamos nós? Com certeza. Quando se fala em recursos naturais, turma, se fala da água. Água é um grande e maior recurso natural. E a camada de água é conhecida como a hidrosfera. Entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. Turma, quando se fala da água, se fala do ciclo hidrológico e a sua evaporação, que é a água ascendendo a atmosfera, a condensação, que seria a formação de nuvens, a saturação, que seriam essas nuvens com máxima umidade, e por último, essa água retorna à superfície, é a precipitação, é a água caindo para a terra ou para o mar. Professor, aqui são as etapas do ciclo hidrológico: evaporação, condensação, saturação e precipitação. Água, o grande recurso natural. Olha, queria bater um papo sobre ela, né, turma? Sobre o maior de todos os recursos naturais, que é a água. Por que ela é o maior de todos? Porque sem ela nós não teríamos a coisa mais importante do planeta: vida. Olha só, a água é a fonte, a origem e habitat de vida. Vocês sabem que quando estão estudando outros planetas, a primeira coisa que se questiona é se tem água. Tendo água, podemos pensar em ter vida neste planeta. Não tendo água, descarta-se a existência da vida. E o nosso planeta Terra poderia ser bem chamado de planeta água. Claro que a maior parte dele não é constituído por água, e sim na superfície, mas no seu interior não. Mas como vivemos na superfície e a maior parte dela é composta por água, por isso poderíamos chamar o nosso querido planeta de planeta água. O nosso planeta azul. Água, o grande recurso natural. Olha, turma, eu queria mostrar para vocês, primeiro, a distribuição da água no planeta. Atenção, esse grande recurso natural que estamos estudando agora. A distribuição da água no planeta. Bom, 97,5% da água do planeta é salgada. Naturalmente, é encontrada nos oceanos e mares. 97%, 97,5% salgada. Então, naturalmente, eu vou sobrar aí com 2,5% da água do planeta que é doce. Olha só, professor. Então, eu observo que há uma disparidade, um desequilíbrio, uma desproporção entre a água salgada e a água doce do planeta. Exatamente. Se eu tenho 97,5 salgado e apenas 2,5 doce, realmente há uma desproporção.
Lembrando que a água salgada pode sim ser aproveitada para o consumo humano, desde que ocorra o processo de dessalinização. Só que é caro, nem sempre compensa, precisa de estrutura e de investimento. Uma coisa interessante, desses 2,5%, eu vou trabalhar em cima deles, 70% desses 2,5%, gente, encontram-se nas geleiras. Ah, professor, quer dizer que 70% da água doce é congelada. Está congelada aonde? Nos polos e nas montanhas. Ih, professor, é água doce, ainda está congelada em lugar muito frio, que quase não mora ninguém. Exatamente. Então, a maior parte da água doce encontra-se em lugares inóspitos. Que é isso, professor? De difícil povoamento. Não dá para viver tranquilamente nos polos e nas montanhas. Desses 2,5% que é doce, eu vou colocar aqui 29%, encontra-se no lençol subterrâneo. Que é isso, professor? No subsolo, debaixo d'água. Exatamente, no subsolo, debaixo d'água. Ih, rapaz, então essa água tem que perfurar as rochas, puxar, cavar o poço. Nem sempre essa água, gente, é boa. Por quê? Porque ela pode estar associada a outros minerais, entre eles o sal. Aí nós temos a água salobra. Água salobra, aí já complica, né? Para o consumo humano. E um detalhe sobre os lençóis subterrâneos é que eles não se distribuem de maneira homogênea, não se espalham completamente, igualmente, pelo planeta. Nós temos áreas que têm grandes lençóis, são áreas muito poucas, muito restritas. Beleza? E sobrou o que, professor? 1% da água doce, ou seja, 1% de 2,5%. Olha lá em cima. Aqui você vai encontrar onde? Em rios e lagos. Rios e lagos. Ah, professor, quer dizer que a quantidade d'água em rios e lagos representa o quê? 1% de quê? Dos 2,5% de água doce do planeta. Professor, então eu posso dizer que a água de rios é muito pouca. Não, a gente não pode falar que é muito pouca. Porque quem deixou todo esse cenário aí foi Deus. E Deus é a perfeição. Na realidade, olhando para esses percentuais, você tem a impressão de que a água doce, de acesso mais fácil, rios e lagos, ela é muito pouca. Não é não. Na natureza, essa água está suficiente para o nosso uso. Ela não está é para o nosso abuso. Aí é diferente, né, turma? E aí você tem uma água em que a proporção do salgado e doce é de bem diferente. E que a maior parte da água doce está congelada ou no subsolo, e nem todos os lugares você vai ter. Analisando especificamente os rios, turma, analisando os rios, eles também não se distribuem de maneira homogênea pelo planeta. Não. Há uma curiosidade. 1/3 dos continentes é deserto. Eita, repita. 1/3 dos continentes deserto. E realmente você encontrar grandes rios nos desertos, turma, é muito complicado. Você sabe onde é que estão a maior parte dos rios do planeta? Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ou seja, na zona intertropical, onde nós vivemos aqui. Para você ter uma ideia, 70% de todas as águas de rios do mundo estão na zona intertropical. E o Brasil, que está na zona intertropical, é o país que mais tem rios no mundo. O Brasil, turma, ele é agraciado pela maior bacia hidrográfica. O que é isso? A maior área ocupada por rios do mundo, que é a Bacia Amazônica. Uma curiosidade
em número. 25% da água de rios do mundo estão só na bacia dos rios da Amazônia. Ah, então o Brasil não tem problema. Está entre os trópicos, muitos bacia amazônica. Não é assim. Porque do lado da Amazônia nós temos o Nordeste, Toro. E com ele o sertão do clima semiárido, das chuvas irregulares e altas temperaturas. Ou seja, tirando o rio São Francisco, todos os rios que cortam o sertão secam. Professor, nós estamos falando do país com maior quantidade de rios do mundo. Mas do lado da bacia amazônica, no nosso Nordeste, sertão, clima semiárido, nós temos aí um volume de água de rios escassos. Os rios lá, gente, no sertão, eles são intermitentes. Repito, intermitentes. Ou seja, são rios temporários, ou seja, são rios que secam. Professor, aí dificulta, né? Então, gente, aí você tem a distribuição da água do planeta. E outra coisa sobre esse recurso natural que a gente utiliza, eu tenho umas funções da água. Olha só. Professor, quais são as funções da água? Primeira função da água, olha só, ainda vou colocar aqui, ó. Primeira função da água. Para a natureza é erosão. Primeira função da água é ser um agente erosivo. A existência da água ganhou essa função primeira. Fazer a erosão. De quê? Das rochas, transformando elas em solo, transformando essas rochas em formas de relevo. Muitas formas de relevo que a gente conhece, que são essas formas da superfície, turma, muitas formas de relevo foram esculpidas pela água. Muitas rochas se formaram, como as sedimentares, através da água. Os solos só existem os solos também devido à presença da erosão da água. Então, nessa erosão, a água constrói rochas, formas de relevo e solos. Depois, a outra função que a água ganhou, turma, foi a de regulador térmico. Regulador térmico. Olha só. Como assim regulador térmico? Gente, a nossa atmosfera é composta de água. Só existe atmosfera em qualidade no planeta porque tem a presença da água. Como assim regulador térmico? Olha só. A água, gente, ela é um grande regulador térmico. O que é isso, professor? Ela regula a temperatura do planeta, principalmente, né? Porque a água ela tem um calor específico alto. Ela demora a se esquentar e demora a se esfriar. E devido a essa capacidade de demorar a esquentar e a esfriar, ou seja, ter um alto calor específico, a água ela regula a temperatura do planeta. Se não existisse água no planeta, que eu quero te dizer, durante o dia seria muito quente no planeta e durante a noite seria muito frio no planeta. Gente, se não tivesse água na atmosfera, o planeta todo parecia um grande deserto. E você sabe que no deserto as temperaturas dia chegam a próximos ou mais de 40 graus Celsius. E quando bate a noite, as temperaturas elas chegam a 0 graus. Então, a água tem essa função de regular a temperatura do planeta. E aí, depois da temperatura regulada, da atmosfera feita, do solo surgindo, a água passa a ser a fonte de vida. Foi nela que nascem os primeiros
Seres vivos, olha só. Nós vamos ter o surgimento dos seres vivos, gente, a partir da água. A vida surge da água, evolui na água. Só é possível devido à água. E hoje é habitat, continua sendo de vida, a água. A maior parte da constituição dos seres vivos é água. Água. E agora a última função da. Aí agora eu já estou com nós, seres humanos, a humanidade. Economia. Aí já é uma coisa mais nossa, né? Quando eu me refiro a economia, é que nós vamos agora passar a plantar, criar, pescar, extrair, navegar, gerar energia, se divertir com a água. Aí o homem traz, desenvolve todas as atividades econômicas utilizando a água. Então, turma, ao longo da evolução da água no planeta, ela teve essas funções aí. Teve não, tem, né? Continua fazendo erosão, formando rochas e relevos e solo. Regula a temperatura do planeta, fazendo com que ela não oscile muito, de mais para menos. É a fonte de vida. E, por último, desenvolve. Nela, a partir dela, nós desenvolvemos essa última função moderna, que é a economia. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do Canal Educação, falando de quê? Dos recursos naturais, em especial falando dela, da água, que é o nosso maior recurso natural. Dando continuidade, turma. Olha que eu te falar da agorinha para vocês. O ciclo da água. Nessa ilustração eu mostro a vocês o ciclo da água no planeta. Aqui eu tenho a evaporação. Vou começar aqui pelo 1, evaporação. A evaporação é a ascensão do ar quente levando água. Água da onde, professor? De todos os mananciais, como reservatórios, rios, lagos, oceanos e mares. Essa água vai evaporar, porque o calor específico, a temperatura da água, o ar quente leve, ascende com essa água. Ao chegar na atmosfera, esse ar quente com água vai se esfriar. E quando o ar quente com água se esfria, eu tenho 2, que é o quê? A condensação. O que seria a condensação? Olha para a imagem, turma. A condensação seria a formação de nuvens. Olha as nuvens aí. Nuvens é água condensada. Nuvens são compostas por água, gases, poeira e gelo. Beleza. Aí essas nuvens vão ficar carregadas e vão, depois, devido à gravidade, muito carregadas, essas nuvens, elas vão precipitar essa água. E o que seria a precipitação? É a água retornando à superfície. Observa a água retornando à superfície. O nome disso é precipitação. Quando essa água cai, gente, ela vai escoar, ou ela vai evaporar de novo, depois de cair, né? Ou ela vai infiltrar, olha só, ela infiltrando nas rochas para formarem o lençol subterrâneo, ou seja, a água no subsolo. Isso aqui eu estou te ilustrando o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água no planeta. Gente, queria mostrar para vocês, ilustrando aqui, né? Eu estou falando do ciclo hidrológico, que é a dinâmica da água no planeta. Porque a água, gente, ela tem a sua dinâmica no planeta. Bom, agora eu vou especificar cada um. Eu vou começar pela evaporação, que é a ascensão do ar quente. Turma, a evaporação, ela é maior, atenção, ela é maior nos oceanos, ela é maior nos oceanos, florestas. Por que em florestas? Porque os vegetais, gente, transpiram água. É a chamada evapotranspiração. Eles vão transpirando água e essa água vai para a atmosfera. A condensação, como eu falei para vocês, condensação é a formação de nuvens. Nuvens. E eu tenho os tipos de nuvens, gente. Eu tenho aquelas bem falhadazinhas, chamadas de cirros. São nuvens bem falhadas, parece um algodão doce. Aí eu tenho uma nuvem chamada de estratos. Estratos, ela se forma na horizontal. Ela é mais baixa. Aí eu tenho outra nuvem chamada de cúmulos, também mais baixa, ela já é mais robusta, tem vários formatos. Parece aquelas figuras, desenhos, né? E eu tenho umas nuvens mais baixas e gigantes, chamadas de nimbos. Nimbos são aquelas nuvens escuras, baixas, que quando está para chover, você olha, eita, o céu, olha a chuva, vai chover, está carregado a nuvem, você não consegue nem ver o final dela. Aquela nuvezona escura, que ela está mais baixa e tem mais gases, né, de poeira, é nimbus o nome dela, nimbus. Beleza.
Aí vem um outro estágio do ciclo hidrológico chamado de saturação. A saturação, turma, é quando tem a umidade máxima na atmosfera. Umidade máxima no ar. No ar. Ou seja, as nuvens estão extremamente carregadas. Extremamente carregadas. Aí vem a precipitação. A outra etapa do ciclo hidrológico. A precipitação, turma, é a água retornando à superfície. Retornando à superfície. Ela retorna da seguinte forma, ou formas, melhor dizendo. Quais são as formas da água retornar à superfície? Eu tenho na forma de neve, ela retorna na forma de neve, de granizo, de nevoeiro. Olha só. Na forma de chuva. Ah, rapaz, quer dizer que a chuva é apenas mais um tipo de precipitação. A água retornando à superfície é o que nós chamamos de precipitação. Ela vai voltar. Porque a umidade ficou máxima, aí ela vai retornar. Neve, o que é neve, professor? É água cristalizada de forma hexagonal, 6 partes, né? Neves são cristais de água que se formam devido à baixa temperatura lá em cima e aqui embaixo, né? O granizo já não é cristal, o granizo é gelo. A temperatura estava tão baixa lá em cima que congelou. Aí caiu o gelo. Granizo. O nevoeiro são gotículas de água. Nevoeiro, gotículas de água que se formam principalmente à noite. Aí você tem aquelas gotinhas caindo. E a chuva na forma de gota, que é a mais conhecida. Ah, professor, quer dizer que a chuva é apenas mais um tipo de precipitação. Nós também temos o cristal, que é a neve, o granizo, que é o gelo, e o nevoeiro é água condensada, aquelas gotículas que se formam. Fica tudo branco, né? Aí, turma, eu fiz um retrato sobre o ciclo hidrológico, onde é mais que evapora, quais são os tipos de nuvens que é condensar, quando a umidade fica máxima, aí ela satura, aí a gravidade manda descer, aí precipita. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, turma, estamos de volta pelas ondas falando dos recursos naturais. Entre eles, o ciclo hidrológico, a água. Olha só. Tá aqui, gente, o grande recurso natural, os oceanos. É um corpo principal da salina, um componente principal da hidrosfera. Aproximadamente 71% da superfície da Terra, uma área de uns 361 milhões de quilômetros quadrados, é coberta pelo oceano, né? Um corpo de água contínuo que geralmente é dividido em diversos oceanos principais e mares menores. O oceano é essa grande massa de água salgada. Os oceanos, eles têm um recurso, ele é um grande recurso natural, gente. É um regulador térmico também, porque é água. Distribui a umidade nos continentes. O oceano, gente, promove o equilíbrio térmico do planeta. É muito utilizado para nós enquanto recurso natural, porque é aproveitado para a geração de energia, a maremotriz, a pesca. Muitos pescados são retirados do oceano. Eu acrescento também o sal, esse cloreto de sódio, utilizamos para nossas atividades culinárias, né? Além disso, vamos lembrar do petróleo, esse combustível fóssil, também encontrado nos oceanos. Aqui no Brasil, nós temos a plataforma da camada pré-sal. Hoje, turma, mais da metade do petróleo brasileiro do mar, gente. Ah, quer dizer que eu tenho combustível, petróleo, peixes, pescados. Do mar, gente, nós também temos, além do sal, outros minerais que são extraídos do assoalho oceânico. Olha só, minerais extraídos do assoalho oceânico. Alguns minerais utilizados até na construção, na química fina. Além de todas essas atividades, nós também precisamos lembrar de uma grande atividade desenvolvida a partir dos oceanos, que formam praias. Aí você tem o quê? O turismo, que é uma maravilha. Você está na praia, curtindo o turismo, né? E aí é uma atividade econômica. Imagina tantos litorais no mundo e praticamente todos eles aproveitados, principalmente os litorais mais quentes do planeta, os litorais intertropicais, como o Brasil, que tem mais de 8.000 quilômetros de praia, o suficiente para termos aí turismo em todo esse 8.000 quilômetros de praia. É um litoral ainda desbravado, mas muito explorado no tocante ao turismo das praias do litoral. E esse litoral brasileiro, ele, a exemplo de outros países, desenvolve-se neles grandes atividades de turismo, hotelaria, serviços, na verdade, as praias, as barracas e vai-se embora. É um turismo que é uma indústria. Olha só, como um recurso natural, pode nos servir de várias formas. Aí eu queria mostrar para vocês um outro recurso natural que está intimamente ligado à água, que são as formações vegetais. Formações vegetais. É um outro recurso natural, gente. As formações vegetais. Olha, as formações vegetais, elas são importantes e ela tem as funções. Quais as funções? Eu destaco a questão do solo. Por quê? Protegem o solo, fertilizam, fertilidade e sombra. Recurso natural protege, fertiliza e sombreia o solo. Para o ar, promove umidade e filtra poluentes.
filtra poluentes. Para a vida, é um grande habitat. E para a economia, nós aproveitamos muito as florestas, as nossas atividades econômicas. Beleza? Solo protege, fertiliza, sombreia. Para o ar, promove a umidade e filtra os poluentes. E para a vida, é um habitat. E a economia, o extrativismo vegetal, madeireira e todos os outros recursos que a gente aproveita dos vegetais. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Observem que nós estamos falando sobre recursos naturais. Falamos da água, sua função, distribuição, aproveitamento. E agora falamos dos vegetais. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. A conversa só está começando. Recursos naturais, que acabam se transformando em recursos econômicos. O nome de estudo, naturais, porque foi ela que nos deu. Econômicos, porque vamos transformando em atividades econômicas, como água, os vegetais. E ainda vou falar de mais recursos naturais no nosso segundo episódio de hoje. É a natureza e o homem relacionando-se harmoniosa e desarmoniosamente. E nessa harmonia e desarmonia nós vamos construindo uma coisa chamada meio ambiente. E já já a gente vai tocar logo nesse tema. Já já a gente volta. Valeu, turma.